Vamos lá? Fui desafiado a falar para pais e mães que servem a Deus, que muitas vezes são ministros na igreja, mas que enfrentam dificuldades para acessar o coração dos filhos e trazer a prática da fé para dentro do lar, do jeito que gostariam. Às vezes, até mesmo entre marido e esposa, há essa dificuldade. Como pastorear o coração em casa? Qual a melhor maneira de conduzir a família em cuidado e proteção, mas com uma fé viva? Gosto de um texto que pode ser um caminho para pensarmos sobre a melhoria disso dentro do nosso lar. Jesus, quando foi pregar o Evangelho para mim e para você, não era apenas um pregador, mas o próprio Senhor dizendo: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que me atraiu para Cristo foi o fato de ele ter dito: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por que sobrecarregados? Porque o que nos machuca, que realmente nos fere, não são as cargas em si. A própria Bíblia fala que devemos levar as cargas uns dos outros e que cada um deve carregar a sua cruz. O que machuca é a sobrecarga. Como o médico diz para alguém que está com sobrepeso, o sobrepeso é uma sobrecarga sobre a estrutura óssea, dificultando a mobilidade e trazendo menos alívio. Quando Jesus veio com seu Evangelho, ele me propôs alívio da sobrecarga. E por que isso tem a ver com pastorear a minha casa e cuidar dos nossos filhos? Porque o que Jesus me ofereceu foi alívio, mas muitas vezes, o que oferecemos em casa é um evangelho de regras, que sobrecarrega. Ao passo que o evangelho que abracei de Jesus traz alívio, o evangelho que entrego para os meus, às vezes, traz sobrecarga, peso, regras, e não traz alívio porque não vem com humildade de coração. Hoje, esse é um dos maiores desafios. Colocamos sobre os filhos: você tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ser santo. Coisas que o próprio Senhor Jesus não impõe sobre nós. Meu pastor, o pastor Pedro, sempre diz: seja radical consigo mesmo, mas tolerante com os outros. Às vezes, temos uma fé radical, um compromisso profundo com Deus, que é bonito e bem-vindo. Mas, muitas vezes, queremos impor isso sobre os outros, sobre o cônjuge, sobre os filhos, de um jeito que traz sobrecarga. No início do meu casamento, tive uma conversão explosiva. Nos primeiros 3 anos da minha vida cristã, eu era muito espiritualizado, cheio de religiosidade e legalismo, mas com muita fé e entrega a Deus. Aquilo deveria fazer bem para minha esposa, mas não fazia. Por quê? Porque minha entrega e expressão de fé vinham carregadas de constrangimento, censurando o tipo de fé que minha esposa vivia. Mesmo sem abrir a boca, eu comunicava para ela que eu era espiritual e ela não era. Comunicava que eu tinha mais de Deus do que ela, o que não era verdade. Quem tem mais de um filho sabe que cada um é diferente do outro. Eu me relacionava de maneira diferente com cada um. Com a Ana, eu podia ser mais direto. Com a Beatriz, tinha que ter mais cuidado. Da mesma forma, um cônjuge, por ter uma entrega maior a Deus, pode comunicar para o outro ou para os filhos que aquela é a única forma de espiritualidade, o que muitas vezes não é verdade. Muitas vezes, o cônjuge que parece menos espiritual é mais amoroso, tranquilo, complacente e diplomático, trazendo mais leveza para o lar. Portanto, devemos repensar: se o Evangelho de Jesus trouxe alívio para mim, por que o meu Evangelho traz regras e sobrecarga? É algo a se pensar. Convido você a revisar sua espiritualidade e lembrar que ela é a sua forma de conviver com Deus, e pode ser diferente para os outros em sua casa. Minha esposa, Carla, conheceu a Deus apesar de mim. Ela viu fundamentos e disciplina em mim, mas teve que descobrir o amor do Pai por conta própria. Aprendi com ela a me relacionar melhor com Deus. Não posso costurar com obrigação o véu que ele rasgou para ter amizade comigo. Na medida em que entendemos isso, nosso Evangelho traz menos sobrecarga e mais alívio para quem está à nossa volta, filhos, cônjuge, família. Que o Evangelho de Cristo que vivemos em casa traga alívio, e não sobrecarga. Deus abençoe sua vida, seu coração e seu espírito. Nos vemos na próxima semana com mais um episódio deste quadro, compartilhando